Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Hoje nós vamos falar de um assunto, de um fato que ocorreu há pouquíssimo tempo, acho que é 1 ou 2 semanas. Inclusive eu até já me manifestei sobre isso em um outro vídeo. Mas há coisas, não é? Há ocorrências que não podem submergirem no mar do esquecimento, não é? Há coisas que devem ser sempre lembradas, até no sentido pedagógico, né, para que não ocorra mais. Eu me refiro aqui à fala, à manifestação patética, desprezível daquele pastor André Valadão, né, que em determinado momento de um culto em que ele ali ministrava a palavra, né, ele fez uma leitura da mente divina, né? Ele disse que Deus pensava, ou que Deus dizia, né, que ele, o próprio Deus, gostaria de matar todos os gays, mas não poderia fazê-lo porque não tinha feito uma promessa. Aí ele jogou, né, para a plateia. Então agora é com vocês. Ou seja, Deus não pode matar os gays, mas vocês podem. Essa foi a mensagem que foi passada naquela fala criminosa do André Valadão. Ele disse uma outra coisa também eu não sei se foi nesse mesmo culto, nesse mesmo evento ou logo após, eu não me lembro sinceramente. Mas ele disse uma outra coisa que também comporta uma gravidade terrível, e sobre essa coisa eu não falei. Tá? Ele disse que os seus súditos, por assim dizer, né, os seus fiéis, aqueles que integram a sua congregação, não estão sob o manto da democracia. Ele disse isso. Gente, vamos falar aqui um pouco sobre o vernáculo até insuficiente, né? Mas sobre essa barbárie aí protagonizada pelo André Valadão. Mas antes peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, utilizem aí o campo dos comentários para fazerem sugestões, manifestarem as suas posições, ainda que divergentes, não tem problema. Acionem também lá o sininho das notificações. E vamos lá, vamos falar aqui o que interessa. Quando o senhor Valadão, né, fez aquela declaração ridícula, percebam que ali ele incorreu, além, obviamente, de uma hipocrisia no que se tange ao cristianismo, no que se tange ao telos, né, a teleologia, a finalidade do cristianismo. Além dessa hipocrisia, além desse ato farisaico, ele cometeu um crime, claro. O que faz prova a própria requisição do Ministério Público Federal na instauração de inquérito policial para averiguar aquelas falas criminosas. Veja, as implicações disso que esse rapaz, que esse pastor fez, são implicações seríssimas. Tá? São implicações seríssimas. O que ele está fazendo ali é um ato, né, de incentivo, de estímulo à supressão de pessoas. Né? E antes, veja bem, uma coisa que tem acontecido com muita frequência é aquela justificativa tacanha, né, de uma pessoa vai e fala uma barbaridade, como esse homem falou, e depois vem dizer o seguinte: olha, descontextualizaram o que eu disse, não entenderam o que eu disse, tiraram do contexto, não observaram o contexto, isso é balela. Tá? Essa justificativa, ela até pode ser factível em casos muito específicos, mas sempre que vem da boca de pessoas que falaram atrocidades, ela sempre é vazia. Que contexto que tiraram aí? Você falou, André Valadão. As suas palavras são claras, inclusive, eu não sei se até foi uma delegada ou uma promotora, alguém disse, agora não tem nem como você falar que tiraram do contexto. E não tem mesmo, né? Quer dizer, ele usou inclusive o verbo matar, coisa absurda. E o pior, né? Se valendo de uma capacidade fenomenal de ler a mente de Deus. Mas as implicações da fala deste rapaz são seríssimas, né? São graves, são preocupantes. São asquerosas sob o ponto de vista moral e da própria moral cristã também. Eu, na qualidade de cristão, eu sinto-me envergonhado de ter alguém que ostenta a bandeira do cristianismo quando ele protagoniza esse tipo de circo de horrores, né? Uma coisa absurda, abjeta.
Veja que ele fala para um grupo, ele fala para pessoas que são sectárias. A maioria, né, dessas pessoas, claro, sempre vai ter pessoas sensatas, mas a maioria, nesse sentido, né, nesse caso específico, são pessoas sectárias. São pessoas que vão ouvir o que ele tem a dizer e vão tomar aquilo por uma verdade absoluta, né, e irrepreensível. Este é o grande problema. Gente, eu sempre disse e sempre tenho comigo a seguinte questão. Vejam, aquele que vai ter, tá, uma posição de liderança, seja em qualquer aspecto, mas especialmente uma liderança no aspecto religioso, tá? Qualquer um que levantar-se no sentido de orientar, de instruir, de liderar uma massa dentro do arcabouço religioso, essa pessoa tem que ter uma responsabilidade tremenda. Ela tem que ter um senso de proporções absoluto. Ela tem que ter conhecimento. Ela tem que ter bagagem. Justamente pelo fato de que tudo aquilo que ela falar será pela maioria dos seus ouvintes tomado por uma verdade absoluta. Tudo aquilo que ele disser vai ser impingindo na mente de seus, aspas, súditos, não é, de seus fiéis, como algo a ser realizado, porque ele, no caso, vai ser ali o grande representante do Deus maior. Então isso é uma coisa muito séria. Quando um homem desse faz uma declaração daquela, ele está sendo, além de irresponsável, sendo um criminoso, né? Aqui, eu vou até além, é um crime moral. Afora o próprio crime positivado, que ele está incitando ali, obviamente, a supressão de pessoas, é um crime moral. Né? Porque ele se vale de uma condição, de pessoas, aquelas pessoas que o ouvem, uma condição de resignação. Aquelas pessoas estão resignadas ao que ele fala. E ele, se não me engano, na igreja Lagoinha, uma igreja enorme, não é? Com uma quantidade de fiéis, não é? De seguidores, de integrantes abissal, uma coisa muito grande. Então veja a irresponsabilidade desse homem. Ele pode ter, por exemplo, a homossexualidade como uma prática pecaminosa. Eu fiz um vídeo sobre isso, um vídeo inclusive que deu o que falar, né? Onde eu discordo, eu coloquei a colocação, mas ele tem o direito de achar que aquilo é pecado. Né? O cristão que acha que a homofobia é pecado, para mim, ele não está sendo, digamos, um abjeto por achar isso. Eu penso que ele está equivocado. Eu penso que ele, à luz das próprias escrituras, como eu fiz naquele vídeo, posso até deixar aqui o link para vocês, como eu fiz naquele vídeo, para mim ele vai estar equivocado, ele vai estar totalmente deformando conceitos. Mas ele pode achar, eu acho que é pecado. Agora veja, nenhum tipo de crença, não é? Em nenhum aspecto religioso justifica a prática de crime e a desumanidade. Então ele pode achar que é pecado, ele pode achar o que ele quiser, mas isso não o legitima a difundir isso com a essência criminosa que ele difundiu. Ora, isso é um absurdo, Mas vamos passar para outra coisa que ele falou, que eu também acho de uma gravidade muito profunda, uma coisa absurda. Veja, ele disse que todos os seus integrantes, quer dizer, todos os integrantes do segmento religioso que ele preconiza, não estão submetidos à democracia. Pois é, este homem falou isso. Olha, isso é uma coisa, é até difícil de nós ponderarmos aqui no vídeo, porque é uma coisa tão surreal você ouvir isso, né, de alguém. Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma análise aqui. O senhor André Valadão, isto quem diz não é o senhor. Né? O senhor não tem condições alguma de dizer quem está ou quem não está sob o manto democrático. Né? A não ser que o senhor seja um ditador totalitário, mas o senhor não é, o senhor é um pastor evangélico, não é verdade? Então, quer dizer, todos aqueles que frequentam a sua igreja, né, eu acho que ele até estendeu isso ao cristianismo, né, não estão subalternos à democracia.
E aquela gente toda lá que em nome do Bolsonaro foram fazer quebra-quebra estão presas, né? E ali tem muito evangélico fundamentalista que foi lá fazer aquela arruaça, estão presos. Ora, mas se eles não estão sob o manto da democracia, não tinham que estar presos. Eles não precisam respeitar nenhum tipo de regramento normativo, constitucional. Veja, você está mentindo para os seus asseclas. Você está mentindo para os seus fiéis. E aqui eu volto naquela questão. Quando um líder de um segmento tão grande quanto é o segmento do senhor diz essas asneiras, a grande massa que o ouve vai acreditar. Aí sabe o que vai acontecer? Esta gente vai achar que pode tudo. E quando acham que pode tudo, fazem as mais variadas barbáries, né? E vão presas. O senhor não. O senhor está aí, eu acho que em Miami, o senhor está na Flórida, está aí curtindo o seu dinheiro tranquilamente. Mas os seus asseclas não. Os seus asseclas vão achar que realmente não precisam respeitar nada e vão aí sair fazendo um monte de besteiras. E o que vai acontecer com eles? Eles vão estar aí na sua casa, aí na Flórida, tomando um daiquiri? Não, eles vão para cadeia. Eles vão ser hostilizados, eles vão ser desprezados, né? Então veja que a sua conduta, senhor André Valadão, é uma conduta asquerosa, é uma conduta ignóbil, desprezível, né? O senhor não pode fazer isso. O senhor, como eu disse, além de estar cometendo crimes positivados em nosso ordenamento jurídico, o senhor comete crime moral, o senhor comete crime, um crime transcendente, que é o crime de vituperar, de subjugar, de resignar as pessoas que lhe escutam, né, a um estado vil de ser, né? Todos nós estamos submetidos à democracia, senhor André Valadão, graças a Deus, né? Porque se não fosse pela democracia, o senhor nem teria oportunidade de dizer as besteiras que diz. Nós temos que nos conscientizar disso, gente, tá? Isso aqui não é uma fala contra o cristianismo ou a favor do cristianismo, não tem nada disso aqui. Isso aqui é um componente analítico de uma fala desprezível de um homem que foi absolutamente desprezível em suas palavras. E nós temos que ter isso em mente, né? Nós temos que aceitar isso. Você que é um fã incondicional do André Valadão, faça um exercício de reflexão. Faça um exercício de reflexão e perceba se isso faz algum sentido moral para você. Gente, este foi o vídeo. Eu senti a necessidade de uma vez mais bater nessa tecla, porque, como eu disse, fatos como esse não podem ser esquecidos. Fatos como esse não podem estar em recônditos do esquecimento, não é? Sob pena de tornarem a acontecer mais vezes, não é? Gente, muito obrigado aí pela audiência. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, acionem a sinetinha das notificações para que vocês recebam todas as notificações dos nossos conteúdos. E muito obrigado. Valeu!